momento muito especial desse programa, um momento que vocês esperam muito, que é a presença da nossa doutora Michelle Piocher, né? Linda, delícia. Hoje ela está toda de rosa, gente. Eu tô de, como é que chama essa cor? Goiaba, né? Goiaba linda também, amo. E ela está de rosa. Eu tô de algodão doce, eu falei. Parecendo a Candy, exatamente. Bom, vamos começar, nós vamos falar sobre... Oportunidades, né? O quanto as pessoas têm uma dificuldade de enxergar o quanto alguns desafios e alguns problemas são reais e verdadeiras oportunidades na nossa vida. E, Leão, uma coisa muito legal, né, que eu já quero começar dizendo. A gente escuta muito uma frase, e você já deve ter ouvido essa frase, que diz assim, olha, a oportunidade é o encontro da sorte com a preparação. É quase que um mantra que a gente escuta, sobretudo para quem, como eu, adora seminário de desenvolvimento humano. Então, é um mantra entre essas pessoas que cuidam das emoções. E, na verdade, eu discordo plenamente dessa frase, porque eu acho que a oportunidade, ela é o encontro da própria oportunidade com alguém que é apaixonado pela ideia de vencer na vida. Sim. É alguém que não se basta, porque já se bastou tanto que a pessoa quer dar o próximo passo. Então, a oportunidade, frequentemente, ela é aproveitada, ela é agarrada por quem está muito apaixonado pelo próximo passo. Então, já desmistificando, porque se a gente performa em cima da ideia de que a oportunidade só vai ser aproveitada se a gente estiver preparado para ela, a gente passa pela vida inteira achando que falta o curso, falta... A gente tem que se jogar, né? A gente tem que se jogar. Aliás, as melhores coisas da vida, Leão, acontecem quando a gente tem coragem de dizer sim para o desconhecido. Isso me lembra até uma história muito boa, que eu escutei de algum mentor, não me lembro qual, que ele dizia que um homem passou a madrugada inteira agarrado a uma corda, morrendo de medo de morrer, de soltar a corda e cair num precipício, enfim, uma angústia sem fim. Então, durante a madrugada, esse homem fez promessa, fez oração, repensou a vida, revisitou a história. Quando amanheceu, ele percebeu que ele estava a um palmo do chão. Isso significa que, muitas vezes, a gente tem sim que se jogar na escuridão, porque a gente está num terreno muito mais seguro do que a gente consegue perceber ou sequer considerar, né? Tem gente que é tão apegada à segurança que deixa as melhores oportunidades passarem sem se dar conta de que algumas delas não retornarão. Claro que sorte é importante, né? Sim. Tal, mas eu tenho uma história, por exemplo, em 1972, eu estava procurando um curso de teatro. Legal. Que eu queria fazer um curso, que eu queria ser ator e tal, desde pequenininho, desde que eu descobri que eu queria ser ator. Mas aí foi evoluindo, eu falei, tem que fazer teatro, e eu fui procurar uma escola de teatro. Aí tinha um professor lá meio abusador, comecei o curso, ali no Ipiranga. E aí tinha um professor meio abusador, que mandava a gente tirar roupa, e ficava passando a mão, queria passar a mão no corpo da gente. Eu não gostei daquilo, e me afastei, falei, não é isso que eu quero. E aí, continuei procurando. Aí minha cunhada me deu um papelzinho, falou assim, olha, eu vi no Almoço com as Estrelas um anúncio de um curso de teatro, lembrei de você e anotei. E aí eu fui nesse endereço, era um sábado, 9 horas da manhã, né? E aí tinha uma fila, tinha mais de 200 pessoas, e aí eu cheguei para um moço que estava todo agasalhado, com poncho, assim, tal, com cachecol. E aí eu cheguei para ele e falei, é aqui que é esse curso? Porque eu achei que eles tinham cara de gente de teatro. Então fui lá e perguntei, né? Aí ele falou, não, aqui é um teste para uma peça profissional, Companhia Cacilda Becker. E assim, com a voz impostada, eu falei, ai, desculpa. E fui saindo da fila. Nisso passou parou um carro assim na guia, e desceu um casal de óculos escuros, que eu não sabia quem era. E a moça perguntou assim para mim, por que você saiu da fila? Aí eu falei, não, porque ele disse que é uma peça profissional e eu estava procurando esse curso de teatro aqui. E aí mostrei esse papelzinho para ela, assim, todo atrapalhado. Aí ela falou, eu tinha acho que 17, 18 anos. Aí ela falou assim, entra lá. Aí quem foi que te falou isso? Eu falei, aquele moço ali. Ela fez assim, garganta dele, entra lá. E eu, na hora, fiquei em dúvida se eu entrava ou não. Aí eu falei, tá, eu vou entrar, né? E fui. Que legal. É bem isso que você falou, né? Porque eu me joguei. Aí fui testado,
entre aqueles 200, não sei quantos que tinham lá, ele tirou 4 pessoas, isso foi já no fim do dia de sábado, né? Lá umas 6 horas eu fui testado, e aí ele falou assim, ele tinha tirado mais 3, e aí falou assim, temos aqui um ator. E eu fiquei assim, assustadíssimo, Uau, né? Porque que imagina, história. era uma história, né? Mas porque se eu tivesse desistido de ficar na fila, né? Mas você levantou uma questão tão importante, Léo, né? O quanto quando a gente tem uma história para viver, a gente tem que ter consciência de que as coisas vão aparecer para que a gente viva o nosso destino, mas outras se levantarão para que a gente não viva o nosso destino. E é muito importante, essa temática é muito interessante porque existem 2 tipos de pessoas. Se a gente tivesse que classificar assim, olha, Michele, me diga 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Aliás, divida o mundo em 2 padrões. Pessoas ativas e pessoas reativas. Quem são as pessoas ativas? Leão é uma pessoa ativa. É quando você assume para você a oportunidade de agir sem que alguém diga para você exatamente até onde você pode chegar. É quando você pega uma dica, como aconteceu com você, exatamente, literalmente, vai ali porque essa pessoa não tem poder para te impedir de tentar, pelo menos. E aí você, vou, não vou, vou agir. E tem a reativa, que vai chegar em casa depois de uma negativa dessa e vai dizer assim, ai, que pena, não era para mim, eu vou esperar a próxima oportunidade. Porque essa pessoa, ela baseia a vida de acordo com o que os outros dizem que ela pode fazer. E é triste, porque quando a gente percebe frequentemente quem são as reativas, são as pessoas com grandes potenciais, que não acontecem, não desenvolvem, não desabrocham seus potenciais porque elas esperam a validação de alguém. Elas reagem às oportunidades, elas não criam, elas não agem, elas não têm coragem, né? Então, muito legal você trazer essa história. Só para completar, só para o moço que estava de óculos escuros. Sim, eu ia te perguntar quem era. Da Cacilda Becker. Uau. A Cacilda já tinha falecido, ele ficou na Europa um tempo, a gente chegou e resolveu montar essa peça. Sim. E estava namorando essa moça, casaram depois. Que legal. E eles foram os meus primeiros patrões, assim, né? E aquele moço que falou que era uma peça profissional, coitado, o papel principal era dele. E ele era muito fraco como ator. Eles acabaram tirando ele do papel e deram para mim. Olha, que interessante. Então, tudo se explica nessa situação. Mas é verdade que a sorte, ela é um elemento muito sedutor da nossa história. E ela nos pega, né? Com certeza. Assim, do caminho nenhum, a gente muito despretensiosamente, às vezes na vida, a sorte vem e nos fisga. E isso é muito legal, né? Porque senão, Leão, a gente fica como uma espécie de pêndulo. Já reparou que tem muita gente que vive no sistema pêndulo? A pessoa tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela não se centraliza, né? E se ela não criar um roteiro diário para que ela atinja os desejos do coração, ela nunca vai saber o porquê. Se você perguntar para uma pessoa assim, qual que é a sua medida de sucesso? A maior parte das pessoas vai dizer assim, é ter uma vida financeira confortável, é ter a casa própria, é viajar. A pessoa esquece que a medida de sucesso tem muito mais a ver com a essência dela do que com a consistência financeira, a consistência física. A medida do sucesso não é palpável. Você não pode dizer assim, o meu sucesso tem a ver com o fato de eu morar num super apartamento. Isso é consequência da sua medida de sucesso, não é o seu sucesso. O seu sucesso é ter a sua família na mesa de domingo, brigando ali, ó. Acontecendo, fazendo vida. Quando você olha para aquele caos e fala assim, caos maravilhoso, era isso que eu queria para minha vida. Queria essa gente toda aqui falando alto, me trazendo sensações diferentes, amor, cansaço, dúvida. Isso é a nossa medida de sucesso. É engraçado, ontem um rapaz de aplicativo, né, que eu estava no carro, que agora só ando de aplicativo. Isso é bom. Eu tô considerando essa possibilidade. E eu adoro, porque você vai conversando. E aí o rapaz me falou, ele estava comentando sobre o falecimento do Silvio Santos, né? E aí ele falou assim, muito mais importante que o dinheiro, eu estava contando para ele, né, de como o Silvio conseguiu ler
me ler, né? Uhum. E viu que ali tinha alguma coisa que ele podia aproveitar. Sim. E como ele aproveitava bem isso nos programas e tal, né? Como ele sabia jogar comigo e tal. E aí ele falou assim, é muito mais importante que o dinheiro é ter alguém que saiba olhar para você. Uau. E perceber você, né? Que pontuação linda. Eu falei, pô, é isso mesmo. Muito profundo, muito profundo. Sabe que eu fui paciente do AC Camargo, né? Quando você falava da Preta, eu comecei a relembrar a minha história. Eu tive um tumor no ouvido esquerdo chamado colesteatoma, que eu descobri, assim, de forma muito bobinha. Uma dor que não cessava, e aí minha mãe me levou a alguns otorrinos, até que um deles diagnosticou esse tumor, mas ele meio que me deu um diagnóstico muito impreciso, mas muito dolorido, assim, eu ficaria com paralisia facial, ele meio que me condenou, e a minha mãe não aceitou esse diagnóstico, e aí o Flávio, que à época era meu noivo, hoje é meu marido, ele falou, olha, Mia, a gente precisa ir no lugar que é o centro, né, um Cancer Center, ali com certeza eles têm todo o know-how para tratar um tumor. Aí eu fui, procurei o Dr. José Ricardo Testa, que é meu médico até hoje, no AC Camargo, e aí o Dr. José Ricardo detectou, era um tumor benigno, não era um tumor maligno, mas era um tumor, e ele falou assim, não, de fato tem o risco da paralisia facial, mas a gente vai usar toda a tecnologia disponível, isso foi no ano de 2005, a gente vai usar toda a tecnologia disponível e a gente vai minimizar todos os riscos. E aí foi uma cirurgia bem sucedida, eu tive uma perda auditiva não muito considerável, mas de todos os males que haviam sido apontados ali, nenhum permaneceu. E quando eu revisito essa história, Leão, eu fico pensando, né, durante 5 anos, até eu receber a remissão desse tumor, eu precisei frequentar semestralmente o hospital para que eu fizesse todos os exames, e até hoje, uma vez por ano, eu tenho que ir para fazer uma limpeza especial. E por alguma razão que eu desconheço, eu operei em dezembro de 2005, e eu fiquei na ala infantil do AC Camargo. Não sei por qual razão. Eu não era uma criança, nem uma adolescente. Eu já tinha passado dos 20 anos em 2005. E eu fiquei na ala infantil e eu fiquei internada 4 dias ali. E eu via cenas de crianças carequinhas com suas mães. E numa alegria que eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho nem o direito de me sentir triste. Porque é uma situação muito delicada, né? Que exige muito emocionalmente da gente. Mas por que eu tô trazendo essa história? Porque nesse período pós-cirurgia que eu precisei ficar indo ao hospital semestralmente, como eu operei na ala infantil, eu sempre era atendida através da ala pediátrica do hospital. Então eu fiz muitos amigos, porque eu frequentava o hospital. As mães que eu encontrava eram sempre as mesmas, ali também cuidando da rotina dos filhos que tinham cânceres mesmo. E várias vezes, Leão, eu encontrava com a mãe que lá no começo do tempo da minha cirurgia, o filho tinha chance, mas aí os anos iam passando, o filho entrava em estado terminal. Essa criança morreria, não tinha mais o que fazer. E muitas vezes essas mães pegavam nas minhas mãos, porque eu sempre fui uma boa ouvinte, mesmo antes de me tornar psicanalista, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. E elas falavam assim, eu só queria ter de novo a oportunidade de brincar com essa criança. Eu queria de novo poder ficar com meu filho, sabe? Quando ele falava assim, deixa eu dormir na sua cama, mamãe. E eu querendo seguir toda aquela linha psicológica, não, você tem que ter o seu mundo. Eu quis seguir tanto um padrão de viver certinho, quantas coisas eu perdi com meu filho. E agora eu não tenho como recuperar. E quando essas mães me contavam isso, eu ainda não era mãe. E eu pensava assim, por que é que a gente passa uma vida inteira tentando caber num padrão, quando o melhor jeito de viver é o nosso? Eu tenho certeza que todas essas mães que seguraram as minhas mãos e que disseram, eu queria mais tempo para viver a vida do meu filho do meu jeito, não do jeito que a sociedade diz que tá certo, do meu jeito, elas teriam muito para ensinar para essa criança sobre o amor real, sobre a vida real. Por isso que eu quis falar sobre oportunidade. Sabe qual que é a melhor oportunidade, Leão, que a gente tem hoje?
é olhar no olho de quem a gente ama e dizer assim: vamos ser felizes do nosso jeito. Vamos amar do nosso jeito. Porque o jeito que a gente é feliz é só nosso. O maior tesouro que eu levo da experiência que eu tive e que eu vou ter para sempre, porque todo ano eu preciso retornar ao Dr. José Ricardo, eu preciso olhar o meu ouvido porque eu posso retornar com esse tumor. Então, é um estado eminente de cuidado. Quando eu volto lá, e eu volto sempre na ala pediátrica, por alguma razão que eu realmente desconheço, eu acho que Deus me colocou ali, porque Ele sabia do tamanho do amor que eu tinha no coração pelas conexões humanas e que eu podia usar essa experiência para entender melhor, para dizer para as pessoas: ó, amem hoje, olhem no olho hoje, digam hoje. Mas especialmente porque quando eu me tornasse mãe, eu seria a mãe que aplaudiria tanto os meus filhos que a falta de aplauso dos outros não seria importante para eles. Porque os meus aplausos calariam a falta de aplauso das pessoas. E eu posso dizer que eu oportunizei essa maternidade, eu vivo isso hoje. E que isso é possível para todo mundo que está nos ouvindo. Leon, eu sei que você é muito amado e não é à toa. Você é um dos seres humanos com quem eu cruzei, que é o maior amor em forma humana que eu conheci, do fundo do meu coração. Eu nunca te vi disseminar nada aqui que fosse menos que amor. O seu olho ama, sua boca ama. Você existe para amar. Mesmo que você não quisesse amar, você não conseguiria, porque é muito amor exalando de você. E eu acho que é tão lindo a gente poder dizer para essas pessoas que estão em casa, nos ouvindo nesse momento, e que talvez pensem assim: como é que eu vou usar um desafio? Olha, eu tô com o meu boleto atrasado, eu tô com os meus hormônios bagunçados, eu não tô feliz, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, me ajuda. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Todo mundo pode te ajudar. Se você buscar, todo mundo pode, mas ninguém pode te ajudar tanto quanto a sua decisão de olhar para esse momento agora, exatamente esse momento, e dizer: eu quero hoje dar mais valor para o amor do que para qualquer outra coisa que esteja acontecendo na minha vida. Porque eu posso ser grata por, nesse momento, ouvir. Eu posso ser grata por, nesse momento, estar conectada aqui, nesse amor todo que a gente está vivenciando, nessa egrégora de amor que a gente traz aqui. Eu posso decidir, e só o poder da sua decisão. Lembre-se da mãe que estava perdendo o filho carequinha no hospital. Só o fato de você poder decidir já é uma grande dádiva, e por isso se chama presente. O seu melhor presente é o seu momento presente. Então use isso. Eu sei que é muito clichê, que parece uma coisa muito bobinha, mas experimenta nesse minuto não reclamar e só amar. Só amar como se amar fosse sua única condição de existência, e você vai perceber o quanto a sua vida otimiza na pequena decisão de usar esse momento para fazer a mudança que você busca. Oh, que lindo. É muito isso. Boa tarde a todos da rádio. Nossa, estou me achando de chorar aqui. Achando de chorar? Me achando de chorar. Vocês são demais. Estou adorando essa linda palestra. Janaína Matos, de São Mateus. Linda. Obrigada, Janaína. Um beijo para você. Querida, né? E é isso mesmo, eu também estou chorando já aqui, porque é tão importante isso, né? Eu falo isso para minha filha o tempo todo, né? Porque ela reclama muito das coisas. E eu falo: meu amor, viva o momento, né? Aproveite sua filha, né? Beijo muito sua filha, tal. Eu beijo minha neta sempre, digo para ela que eu amo. E nada sempre. É excludente, sabe, Léo? Eu tenho notado que, assim, reclamar é parte da gente. Tem dia que a gente não tá legal, e tudo bem. Eu não gosto da utopia de a gente construir um mundo La La Land, onde todos somos felizes o tempo todo e tudo é cor-de-rosa o tempo todo. Não, isso é uma utopia, isso não é uma realidade, né? Na realidade, a gente oscila muito. Natural. Abraçar nossas versões mais desafiadoras é um processo muito forte de inteligência emocional. É ter coragem de dizer: olha, eu não estou buscando a perfeição, eu estou buscando ser eu mesma, inteira, com todas as minhas nuances, meus lados. Mas é possível sim, mesmo que a gente
enfrente muitas bads, muitas pessoas difíceis que eu costumo dizer que são verdadeiras quinquilharias no mundo que infelizmente existem. Mas até essas pessoas que só nos trazem coisas ruins ou nos trazem os lados muitas vezes que a gente não reconhece porque não faz parte da nossa alma, da nossa psique, mesmo assim a gente pode todo dia escolher ter um momento que vai ser um momento de maior foco, vai ser um momento em que a gente vai dizer, esse é o sucesso. Esse é o meu motivo de sucesso. Porque quando eu sou perguntada, sou questionada, que alguém diz assim pra mim, o que é sucesso pra você? E frequentemente os pacientes me perguntam. Eu digo, sucesso pra mim é olhar para os meus filhos e perceber que eles confiam em mim. Num mundo onde adolescentes estão cometendo suicídio e crianças estão mais conectadas a telas do que aos pais, o meu sucesso é dizer, meu adolescente confia em mim, ele me conta as coisas. Ontem ele falou, mamãe, a gente é muito parça. E eu acho isso muito legal. Ele tem 15 anos. Muito parça. E eu achei incrível ele olhar nos meus olhos e dizer, mamãe, a gente é muito parça. E a minha filha, que é uma miniatura de mim misturada com minha irmã, enfim, ela olhar pra mim e dizer assim, nossa, mamãe, eu acho você tão bonita e tão legal. E eu fico pensando, o que significa esse bonito e legal? Ela sabe que aqui tem uma alma. Aqui não tem uma buscadora de Disney para todos os anos, porque, olha, a mamãe tem que trabalhar muito porque a mamãe quer que você vá para Disney. Não, eu quero sim. Eles já foram várias vezes e eu quero continuar levando meus filhos à Disney. Mas, muito antes da Disney, muito antes de qualquer coisa palpável que eles possam tocar e dizer assim, ó, mamãe comprou isso aqui pra mim, eu quero que eles digam, nossa, mamãe, a gente é muito parça nessa vida. A gente tem muita coisa pra viver. A gente tem muito pra amar. E às vezes nem precisa dizer, né? Só o olhar já passa isso pra gente. Leão, como né? isso é relevante pra vocês, mãezinhas, vozinhas. E eu tô no diminutivo não pra diminuir vocês, mas carinhosamente dizendo aqui. Eu, uma mãezinha muito apaixonada. Um dia quero ser uma vozinha tipo Leão. Muito apaixonada, beija muito. Para vocês que estão nos ouvindo, tenham em mente que esse amor que vocês estão vivendo foi escolhido a dedo por Deus. Deus não... Nada em vocês é um erro, nada em vocês é aleatório, nada em vocês é vala comum. Tudo em vocês é importante na construção dessa pessoinha que Deus colocou na vida de vocês. Porque tudo em vocês pode comunicar aquilo que vai fazer completa diferença na vida dessa criança, que um dia vai se tornar um adolescente, um dia vai se tornar um adulto. E não pensem que o que vai ficar é a viagem para Disney. O que vai ficar vai ser o dia que essa criança, esse adolescente estavam tristes, derrotados, com sentimentos de frustração, porque o amigo foi leviano, porque a escola não correspondeu, porque aconteceu alguma coisa, e eles vão lembrar que vocês foram o colo mais quentinho onde eles podiam cair. E mesmo a viagem para Disney, de repente, alguma coisa que aconteceu lá e a tua reação com ele. Exatamente. Tal, isso vai ficar... Não é o que você dá, é como você está colocado no que você dá. É isso, Leão. Perfeita a sua colocação. Porque eu não demonizo a gente querer o melhor para os nossos filhos. É claro que a gente quer as viagens, a gente quer as roupas mais lindas, a gente quer a melhor escola. E isso é muito legítimo e eu sou muito partidária. É o que eu busco e eu venho buscando. Mas, e esse mas é muito importante, lembrem-se sempre que a posição de vocês vai determinar se vocês foram protagonistas ou elenco de apoio na vida das pessoas mais importantes da vida de vocês. E a gente não pode abrir mão de brilhar nas histórias que vão formar a nossa descendência. Por quê? Porque quando a gente for lembrada daqui a 100 anos e alguém disser, naquele dia minha mãe me disse uma coisa, meu pai me disse uma coisa, meu avô me disse uma coisa que mudou a minha visão, que tirou aquela tristeza, aquela angústia do meu coração, quem não te conheceu, que vem da sua descendência e não te conheceu, vai sempre lembrar de você
como alguém que foi fundamental para criar aquela pessoa tão bacana. Sim. E eu acho que isso é inegociável. Marcar a vida de quem a gente ama, oportunizando o nosso protagonismo para tornar essa pessoa melhor, é o maior ato de amor, Leão. É quando o nosso protagonismo não compete, o nosso protagonismo inspira, o nosso protagonismo divide o brilho, o nosso protagonismo faz diferença. Então, sobre oportunidade, sobre quando a gente está diante de um desafio muito, muito complicado, quando a gente está diante de uma pessoa difícil, a gente tem que lembrar que o nosso protagonismo tem que ficar claro para a pessoa que chegou para somar, que chegou para resolver, que chegou para abrilhantar, não para competir. O mundo não é feito para competidores, o mundo é feito para campeões. E campeões sabem que existe o momento da queda, existe o momento de levantar, mas, sobretudo, existe o momento de, no meio, dar a mão para quem caiu também. É muito sobre ser digno, ser correto, ter decência e aprender a brilhar de forma que o seu brilho faça o outro brilhar também. Se você entender que você é um ser em constante construção, o que no mundo digital a gente chama de always beta, nunca pronto, sempre em construção, você vai entender que o que você tem hoje pode impactar muito a vida de quem chegou depois, mas que sempre tem um espaçozinho de ficar um copo mais vazio, para que outra pessoa que chegou antes encha. Então, a nossa performance ideal é: seja um copo vazio e deixe as pessoas encher o seu copo com o que elas têm de melhor. E aí você vai derramar também o seu melhor nas pessoas que cruzarem com você. Lindo. É isso. Dia